Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Marcelo e hoje vim falar para vocês sobre o atestado médico e a consulta ocupacional. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema, assista esse vídeo. Pessoal, geralmente as empresas têm aí os atestados dos funcionários, os funcionários por algum motivo passam em consultas médicas com seus médicos assistentes e esses, por sua vez, solicitam algum afastamento, alguma restrição, algo do tipo. Quando há uma consulta e há essa necessidade, a empresa deve fazer o quê? Deve verificar com o seu médico do trabalho ou com a empresa prestadora que faz essa prestação de serviços de medicina do trabalho, para que o médico do trabalho verifique realmente se há necessidade de um afastamento, de uma restrição para aquela função daquele funcionário. E por que isso é importante? Porque o médico assistente, o ortopedista, o psiquiatra, o cardiologista, eles têm a visão geral do paciente, mas não têm a visão da função a qual ele faz, tá? Isso quem deve ter é o médico do trabalho, que deve sim conhecer o ambiente de trabalho, conhecer os riscos que esse funcionário está exposto ou não exposto, qual a função real que ele faz, que ele exerce, quais os possíveis exercícios ou possíveis atividades que ele teria que fazer e que talvez não pudesse com esse tratamento ou com essa necessidade que foi solicitada pelo colega, médico no caso, tá? Então, é sempre importante isso acontecer, essa avaliação em uma consulta ocupacional que a gente chama, tá? E nessa consulta, o médico do trabalho vai verificar se há realmente essa necessidade do afastamento ou não, tá? E o médico do trabalho, ele tem a prerrogativa de, se necessário, quebrar um atestado médico nesse caso. Por quê? Por exemplo, se ele verificar que há um atestado para uma função que o funcionário poderia manter o tratamento e exercer a função dele normalmente, ele poderia quebrar o atestado e liberar o funcionário para a atividade, desde que haja um exame, desde que haja uma avaliação e desde que haja essa verificação dessa não necessidade de afastamento, é claro, tá? E isso é muito comum hoje em dia, a gente tem visto nos casos de Covid, tá? Um exemplo claro é o caso de Covid, onde há, por exemplo, alguém que tem algum sintoma, passa num pronto-socorro, num atendimento médico em algum local e por sintomas inespecíficos é afastado já por 14 dias. Lembramos que o afastamento nesse caso de Covid, ele é um afastamento para um isolamento social, tá? E não necessariamente esse funcionário tem alguma necessidade de ficar realmente sem trabalhar. Ele pode ser um caso de Covid assintomático, tá? E no caso de um assintomático ou sintomático leve, ele até poderia trabalhar, mas ele não vai trabalhar e não deve trabalhar para manter o isolamento social. Então, no caso, o médico assistente deveria fazer um isolamento social e não um afastamento ou atestado desse funcionário. Nesses casos, quando há essa comprovação de que o funcionário está bem, ele está com Covid, por exemplo, mas ele está bem, ele está sem sintomas ou sintomas leves, consegue ficar em casa e às vezes há um trabalho dele em home office, por exemplo, porque ele não poderia trabalhar se ele está em isolamento social. Se ele estiver nessas condições e o médico do trabalho é quem sabe realmente se a função dele é compatível com essa possível adequação, aí sim ele poderia quebrar esse atestado médico e liberá-lo ao trabalho para este trabalho, para esta função, onde ele ficaria em isolamento social e manteria assim sua saúde e poderia ser avaliado por telemedicina ou por um atendimento caso viesse a ter sintomas. Isso também pode ser feito, tá? Então é sempre bom essa avaliação do médico do trabalho para essa verificação de haver ou não haver uma necessidade de
afastar o funcionário da função, tá? E isso é sempre uma prerrogativa do médico do trabalho. Uma outra coisa que também perguntam, o médico do trabalho, ao fazer isso, precisa emitir algum documento para quebrar um atestado, fazer um outro atestado? Não. O que ele fará? Após o atendimento médico, então todo o atestado é o fim de um ato médico, que é o atendimento que ocorreu. Então, após o atendimento médico, a consulta ao paciente, o exame físico do paciente, ele termina o ato médico dessa consulta emitindo um atestado, que pode ser de saúde, de doença, um relatório, tá? Então, com esta avaliação e verificado a possibilidade deste funcionário que tinha um atestado não precisar mais do atestado para esta função em que ele poderia trabalhar, há assim a emissão de um atestado de saúde ocupacional, onde este funcionário estaria apto àquela função ou uma função compatível com aquelas adequações que foram verificadas. Tudo bem? Então, essa é sempre uma prerrogativa do médico do trabalho e verificar se há capacidade ou não do trabalho. Tudo bem?